Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Melhorou, graça e paz. Amém? Coração já está acelerado, como diz o pastor Everton, né? A mão está um pouquinho gelada, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Muito temor, né? Que a gente vem trazer a palavra de Deus. Eu refletindo sobre isso, gera uma responsabilidade muito grande para a gente que sobe aqui, mas ao mesmo tempo eu penso também que é um alívio, porque a gente, obrigado Duda, porque a gente sobe aqui não para falar da gente, né? A gente vem falar do Senhor, aquele que é perfeito, aquele que salva, aquele que tem todo o poder. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vamos fazer a leitura do 13 até o 16. Todos acharam? Amém. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Até aqui. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero, não invalidando a oração, orar mais uma vez. Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento. Eu te exalto, Deus, pela tua palavra, pela tua santa e gloriosa palavra, meu Pai. Que ela fale a cada coração, Deus, porque de mim, meu Pai, não tem nada, Pai, para este povo. Mas o Senhor, através da tua palavra, meu Pai, pode curar, pode salvar, pode mudar vidas aqui essa noite, meu Pai. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto conhecido de todos, né? Talvez um texto dos mais famosos de Jesus. E é um texto contido no Sermão do Monte, aonde a gente vai ver o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus, ele está ali ensinando aos discípulos e também à multidão. E nesse sermão ele começa falando do sermão das bem-aventuranças. E ali Jesus ele vai falar, né? Bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E Jesus ele vai discorrer sobre várias bem-aventuranças. E a gente bem sabe que bem-aventurado é aquele que é feliz. Bem-aventurado é aquele que é bem-sucedido. Mas muitas vezes, ou em todas essas vezes que Jesus vai dizer sobre as bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus muitas vezes ensina aquilo que está na contramão do mundo. Jesus, ele vai dizer que bem-aventurado, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, como alguém que chora pode ser feliz? Pode ser feliz porque vai ser consolado pelo Senhor. Pode ser feliz porque tem o Senhor no coração dele. Pode ser feliz porque tem alguém que vai cumprir a promessa na sua e na minha vida. E aí ele vai discorrer depois das bem-aventuranças e ele vai entrar no versículo 13. E ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E aí eu quero que você diga para a pessoa do seu lado: você é o sal da terra.
mas fala de novo, fala com coragem. Você é o sal da terra. E Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Por que eu pedi para você falar para essa pessoa do seu lado quem é o sal da terra? Porque o sal da terra, ele é, e Jesus estava dirigindo aqui, dizendo para vós sois o sal da terra, principalmente para os discípulos. Jesus, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Então, quem é o sal da terra? Aquele que vai salgar a terra, aquele que vai trazer o tempero para a terra. E se a gente for olhar na antiguidade, o sal, naquela época que não tinha geladeira, era usado o quê? Para conservar. Era usado para preservar. E você e eu somos também chamados a preservar. Preservar o quê? O alimento. Jesus, muitas vezes, ele vai usar as coisas cotidianas para falar das coisas do reino. Então, Jesus, ele está querendo trazer o ensinamento, na verdade, do reino. Ele está querendo trazer o ensinamento espiritual, mas ele usa as coisas cotidianas. Ele usa das coisas mais simples para trazer o entendimento. Então, quando ele diz aqui que os discípulos são o sal, ele está dizendo: vocês têm que preservar o alimento. Vocês são responsáveis por guardar o alimento. E o que é o alimento? O alimento espiritual é a palavra de Deus. O alimento espiritual é a própria palavra do Senhor. Então, nós somos chamados discípulos e cristãos, né? Futuramente, os discípulos ali se tornaram os primeiros cristãos e chegaram até nós. Então, nós temos a responsabilidade de guardar. A Bíblia fala: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quem é o responsável na terra por guardar a palavra de Deus? Nós, os discípulos do Senhor Jesus. Eu e você temos a responsabilidade de guardar, temos a responsabilidade de temperar, sendo sal e luz da terra. Então, o alimento sendo a palavra de Deus. Agora imagina você comendo na sua casa ou, né, fora, em qualquer lugar, um alimento sem sabor. Você, às vezes, até vai comer, mas não vai ser algo bom. Então, o alimento, ele precisa ter sabor, ele precisa que tenha algo nele ali. E o que é esse sabor? O que é o sabor? O que vem dentro desse contexto aqui? O alimento sem sabor é como se eu viesse aqui ministrar para vocês, mas não tivesse colocado sal, não tivesse colocado tempero, não tivesse colocado o quê? Algo que traz essência. O alimento sem sabor é uma palavra sem Jesus Cristo. Qualquer pregação, se ela não tiver Jesus Cristo, é um alimento sem sabor. A palavra, ela, para ser genuína, ela precisa ter sabor, ela precisa ter o tempero. E a palavra de Deus sem Jesus é uma palavra sem sabor. O alimento sem sabor é uma palavra sem Cristo. Mas diante disso, eu quero também trazer para vocês uma reflexão que eu pude observar. A gente, né, pensando nesse contexto, vamos ver que é necessário ali dosar. É preciso colocar o sal, mas uma dosagem correta. Se a gente colocar demais, o que vai acontecer com a comida? Vai ficar muito salgada. Vai ser difícil aquilo descer. Vai precisar de água. Mas se ele estiver na dosagem correta, se o sal for na dosagem correta, aquela comida, ela vai ser uma comida prazerosa. E a gente vê isso também. Por quê? Muitas vezes, o sal demais, trazendo para os nossos dias, é aquela pessoa que ela quer colocar ou enfiar o evangelho a goela abaixo das pessoas. Ela quer colocar o evangelho de qualquer maneira nas pessoas. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, vai acontecer isso na sua vida. Na verdade, eu refletindo sobre isso, hoje em dia, está bem difícil encontrar esse tipo de pessoa, né? Sabe qual o tipo que está mais fácil a gente encontrar?
é o crente ou o cristão sem sal. Hoje, você nem acha mais aquele chato, aquele que coloca sal demais. Hoje, o que está difícil de encontrar, o que mais fácil, na verdade, está de encontrar, é o cristão que não está tendo sal. É o cristão que não está tendo tempero. É aquele que não fala de Cristo em momento nenhum. É aquele que vê as pessoas precisando de um alimento e ele não coloca ali o sal no alimento. As pessoas precisando de algo, de uma palavra de Deus, mas ele não tem tempero, ele não tem sal. E a gente vê, aquela pessoa sem sal, esse é o crente sem sal. O crente sem Jesus, o crente que não fala de Cristo, um crente que sabe falar de todas as coisas, mas não tem falado de Jesus Cristo. E nesses dias, observando, a gente vê que isso é algo muito recorrente. Poucas pessoas, às vezes, colocando muito sal, mas muitas pessoas sem sal. E a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas o texto vai continuar. Vós sois o sal da terra, acompanhe comigo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? E aqui o texto vai nos ensinar. Mas e se o sal perder o sabor? Como restaurar o sabor? Ou seja, aqui está falando, se nós perdermos Cristo, não tem outra coisa que substitui. Se nós perdermos a presença de Deus, se nós perdermos o tempero, o bom perfume de Cristo, não tem outra coisa. Não adianta colocar outro tempero, não adianta colocar conhecimento humano, não adianta colocar ali uma boa retórica, não adianta colocar nada. O que precisa é que o sal, ele venha ter a essência de Cristo. É preciso que o cristão venha ter a essência de Cristo, carregue a essência de Cristo com ele. E o texto continua: como lhe restaurar o sabor? É impossível restaurar, pois somente Cristo pode dar sabor para a minha e para a sua vida. Somente Cristo pode fazer a diferença. Somente Cristo é o alimento verdadeiro. A nossa célula falou sobre o pão, né? Somente Cristo é o pão da vida. Ele disse, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Aleluia! E vai continuar, versículo 13, a parte B. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha que dura essa palavra. Se nós, que somos o sal, não tivermos a essência de Cristo mais, para que mais nós vamos servir? E eu pensando nisso, refleti. Se eu perder a presença de Jesus e querer voltar às velhas práticas, como que eu vou fazer isso? Eu já nem sei mais, eu já nem consigo mais. E assim é na minha e na sua vida. Nem para desviar a gente presta mais. Se a gente perder a essência de Cristo, não tem mais lugar para nós. Sabe para que a gente presta? Ser pisado pelo mundo. É o que está dizendo aqui. Vai ser lançado fora, vai bater cabeça e vai ser pisado pelos homens. Porque nem para isso a gente presta mais. O cristão, ele tem que ter sal. O cristão, ele tem que ter a essência de Cristo. Ele tem que ter sabor. Você não serve em nenhum outro lugar. Talvez você está batendo cabeça. Talvez você está indo para vários lugares. Não está se encontrando. É porque você não sabe viver em outro lugar. Não tem o louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Então, nós precisamos o quê? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O sal, ele é algo interessante também. É algo muito forte que eu pude observar. O sal, ele é colocado ali no alimento. E a gente, discorreu aqui que o alimento é a palavra de Deus. Mas, quando o sal é colocado ali na comida, no alimento, ele não aparece. Sabe o que isso me ensina? Que a gente tem sim ter a essência de Cristo, mas a gente não vai aparecer. A gente tem sim a essência de Jesus, mas não é a gente que vai aparecer. A gente vai estar ali no meio,
mas vai ser imperceptível, fazendo aquilo que fomos chamados para ser feito. Jesus vai dizer: vós sois o sal, mas ele não é para ser visto. Quem é para ser visto é o dono da glória. Quem é para ser exaltado é o Senhor da glória. Então, muitas vezes, a gente quer evidência, quer estar em destaque, mas não, a gente precisa ser sal, a gente precisa sumir ali e fazer a nossa função. Por quê? É o Senhor que alimenta as pessoas, é o Senhor que dá vida para as pessoas. A gente é somente ali o tempero que carrega a essência, mas quem de fato vai alimentar a vida espiritual, quem de fato vai colocar de pé aquela pessoa, quem de fato vai manter de pé e vai dar sustância é o Senhor Jesus. A gente vai estar junto. E sabe o que isso me ensina? Jesus um dia ele orou e ele falou com o Pai: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. A gente não vai aparecer, mas você vai ser um com ele. A gente, às vezes, não vai ser visto, mas a gente vai ser um com ele e um com o Pai. A gente vai estar ali misturado, como o sal, sendo um com Jesus Cristo. Você pode dar um glória por isso? Versículo 14, seguindo. Vós sois a luz do mundo. Não vou pedir para você falar que a pessoa é a luz, mas vou te perguntar: quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Pastor Everton falou nós, teve gente que falou que é Jesus. Pastor Marcel acertou. Os dois, Jesus e nós. Como entender isso, né? Porque senão parece uma contradição. Jesus está dizendo aqui: vós sois a luz do mundo. Mas Jesus não disse, lá em João 8, eu sou a luz do mundo? Ele mesmo se intitulou a luz do mundo. E como entender? Se ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Vamos lá. Nós somos a luz do mundo, mas Cristo também é a luz do mundo, né? Na verdade, nós não temos luz própria. Nós dependemos de uma fonte. O Almir está aí, sabe muito bem, né, Almir? Para colocar lá uma lâmpada, uma luz funcionar, ela tem que estar ligada a uma fonte de energia. Mas Cristo não. Cristo, ele é a própria fonte. Então ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou o sol da justiça. Então quando a gente vê que Jesus ele é o sol, e olhando para o sol, a gente vê que o sol ele tem luz própria. O sol, ele se alimenta dele mesmo. O sol não precisa de uma fonte. Mas uma lâmpada também ilumina, mesmo que uma pequena quantidade. Uma lâmpada também manda embora as trevas daquele lugar que ela está. Então nós também somos luz do mundo, e é isso que Jesus está dizendo: se você estiver conectado em mim, você também será uma luz. Se você estiver conectado na fonte, você também vai trazer claridade para a vida de alguém. Você vai trazer claridade para algum ambiente. Então, nós precisamos entender que também somos luz do mundo e também temos essa responsabilidade. Mas Jesus, ele é a fonte que ilumina todo mundo, ilumina toda a casa. E aí, quando o Almir, ele conecta lá, usando você aqui, tá, Almir? Ele conecta lá a energia e a lâmpada começa a iluminar, vai iluminando ali o quarto. Ilumina a sala, e aí vai iluminar a cozinha, ilumina quem está lá no banheiro. E às vezes você fala: mas será que chega lá no porão? Chega lá também. Por quê? Essa luz, ela vai tomando todo o ambiente, ela vai mudando todo o ambiente, e talvez aquele lugar que você não esperava de iluminar, vai ser iluminado. Por quê? Está ligado à fonte. O lugar talvez mais escuro vai ser iluminado. A área mais escura da sua vida, onde que você falava: não, esse aqui está muito em trevas, isso aqui não tem mais jeito. Essa área aqui, talvez na vida de alguns é a área financeira, talvez na vida de alguns vai ser a área familiar, eu não sei, mas Cristo é a luz e é a fonte que vai iluminar toda a sua vida. Cristo é a fonte que vai trazer claridade, que vai iluminar
todo o nosso ser, e não somente nós. A Bíblia vai falar que ilumina toda a casa, ou seja, não vai parar só em mim, não vai parar só em você, vai iluminar todas as pessoas da casa. Quando você está conectado na fonte verdadeira que é Jesus, e traz luz para a sua casa, você não está trazendo só para você, não. Você está trazendo para todas as pessoas que estão ao seu redor ali. Você está iluminando todos que estão ao seu redor. Seja luz do mundo. E vai continuar. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha que tremendo. Então, nós precisamos levar luz para as pessoas, andar na luz. E trazendo, principalmente para esses dias que estamos vivendo de política, eu refletindo sobre isso, é um momento muito perigoso, um momento que a gente pode às vezes perder essa essência, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando fala de luz, vai falar de claridade, a gente também pode trazer para a verdade. E eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela deixa a luz apagar porque não anda na verdade. Então, nesses dias, nesse momento, só fazendo uma ressalva aqui, né, que a gente permaneça na luz, que a gente permaneça na verdade, não se venda, não se corrompa por nada, permaneça na luz de Cristo. Mas o texto continua: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O que Cristo está querendo trazer aqui, na visão espiritual? Eu me lembro que em 2015, eu fui trabalhar em outra cidade, acredito que poucos aqui vão conhecer, ou talvez ninguém, muito pequena, chamada Santana do Garambel. E essa cidade, ela é muito alta, ela é próxima ao parque lá de Bitipoca, e para chegar lá é bem difícil o caminho, vai subindo muita serra, e quando eu cheguei lá, as nuvens assim, ficam bem próximas mesmo. E quando estava armando chuva, a chuva lá geralmente era algo assim, bem assustador, parecia uma tempestade mesmo, porque ficava muito próximo, uma cidade muito alta. Só que um dia lá, eu conhecendo a região, andando lá na região lá da rural, eu voltando à noite, né, não tinha sinal de celular, e eu lembro que eu me guiei porque aquela cidade era muito alta e eu conseguia ver ela de longe. Eu conseguia, mesmo não sabendo o caminho, mesmo perdido, né, não sabendo qual caminho tomar, mas eu não me perdi de fato. Por quê? Aquela cidade iluminada, aquela luz, ela conseguia me guiar ali. E trazendo aqui para essa palavra, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A cidade edificada, ela vai falar sobre muitas luzes. E trazendo isso para nós, é a congregação. Muitas luzes ali reunidas. Ela não pode ser escondida. E sabe o que ela faz? Assim como ela me guiou, aqueles que estão perdidos nas trevas, aqueles que não têm direção, aquela luz lá brilhando vai dar direção para muita gente. Então é uma responsabilidade também para a igreja. Ele vai dizer, vós sois discípulos, mas ele vai dizer, uma responsabilidade também para a congregação. Vocês são encarregados de brilhar numa geração em trevas. Vocês são encarregados de apontar, e vocês não podem ficar escondidos, porque uma cidade edificada sobre um monte, ela não pode ser escondida. E assim também tem que ser a nossa vida. Quando juntos, como congregação, como igreja, nós temos que iluminar vidas que estão perdidas, vidas que estão ali sem saber para onde vão, para qual caminho tomar. Por quê? A pessoa que está no escuro, para onde que ela vai? A pessoa que não sabe para onde ir, qual caminho que ela vai tomar? Mas quando ela vê lá uma luz, ela fala, não, é lá que eu tenho que chegar, é para lá que eu tenho que ir. E assim é a função também da igreja. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, porque ela tem que ser visível. Versículo 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire.
Glória a Deus. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. E o que é a candeia? A candeia, naquele tempo, né, é como se fosse ali a lamparina, né, o lampião. Você não acende algo para colocar debaixo do alqueire. O alqueire, naquela época, era um cesto ali, né? Então, a gente não vai acender algo para iluminar e vai tampar ele com um cesto. E o que está dizendo isso aqui para nós? Por que Jesus está falando isso aqui? Sabe a luz que tem em você? Não esconde ela não. Sabe a luz que um dia acendeu na sua vida, que Cristo acendeu? Não coloca ela debaixo do cesto não. Essa luz é para iluminar pessoas. Essa luz é para iluminar essa pessoa que está do seu lado aí. Essa luz é para iluminar o seu próximo. Aquela pessoa lá do trabalho que está em trevas e muitas vezes você quer fugir dela. Não coloca debaixo do cesto não. Ilumina a vida dela. Fala do amor de Deus para ela. Ministra, coloca sal ali na palavra. Cuida dela, ilumina a vida dela. Então, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. O que isso está dizendo? O velador é o suporte. Seja suporte para as pessoas. Seja luz para as pessoas. Tenha posição. Nós precisamos ter posição. Muitas vezes a gente está carregando a luz, mas está escondido, está com medo. Não, existe uma posição para a gente estar. E essa posição é iluminando a vida das pessoas. Não é estar alto, mas é estar iluminando a vida das pessoas. Tem uma diferença. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que subir, eu tenho que crescer para eu poder iluminar as vidas das pessoas. Não, você tem que somente ter posição. A posição correta em Cristo Jesus. Então o texto vai dizer, mas no velador. E aí o que acontece? E alumia a todos. Olha o que a Bíblia está falando, a todos. Então, a luz, ela não escolhe quem que ela vai iluminar, escolhe? Não. É como a gente falou aqui, você colocou luz na casa, todos à sua volta vão ser iluminados por ela. Todos que tiverem contato com aquele ambiente ali vai mudar. Sabe quando as pessoas falam, nossa, esse ambiente é pesado, esse ambiente de trabalho aqui é difícil. Mas o que acontece quando chega a luz naquele ambiente? Aquele ambiente, as trevas vão embora. Aquele ambiente vai ficar leve. Essa, então, é a nossa responsabilidade. Que nós venhamos o quê? Iluminar a todos. E alumia a todos os que se encontram na casa. Você sabia que tem, infelizmente, gente na casa, mas que está no escuro? Às vezes você fala, não, mas a pessoa já está na casa, ela não está no lugar sem luz. Mas infelizmente tem. Existem pessoas na casa precisando da sua luz. Existem pessoas na casa precisando que você coloque sal ali no tempero. Existem pessoas na casa que precisam se reencontrar com a luz de Cristo. E o versículo ali 16, para a gente continuar. Deixa eu virar aqui. Versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha que interessante. Assim como Cristo, a Bíblia vai dizer, assim brilhe também a vossa luz, ou seja, também, assim como Cristo iluminou a terra, assim como Cristo veio trazer luz aonde não havia, a Bíblia vai dizer, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. A nossa luz, ela precisa também brilhar diante das pessoas, para que o quê? Para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, a nossa luz não é
brilhar para que a gente vai estar em evidência. Não, a nossa luz, ela precisa brilhar para quê? Para que as pessoas vejam as boas obras. Mas existe um propósito nisso. É simplesmente para que a gente seja aplaudido? É simplesmente para que essa luz venha brilhar e as pessoas vejam, nossa, como que a Igreja Batista Reviver faz obras? Como que eu faço obras e ser reconhecido por isso? Não. O próprio texto, ele vai continuar e ele já vai nos responder. Vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O fim de todas essas coisas é a glória de Deus. A nossa luz, ela precisa sim brilhar, para que as pessoas venham ver que há Cristo em nós, para que as pessoas encontrem a luz. Mas o fim de todas essas coisas é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor, ele venha a ser exaltado. E talvez você conhece alguém que precisa, talvez você sabe de alguém que tem andado no escuro, tem andado sem rumo, tem andado em trevas, mas talvez você também tem sido essa pessoa que precisa da luz, que não tem uma direção, que não está sabendo para onde vai, está meio perdido, e a sua vida talvez ali não está fazendo muito sentido. Mas como eu disse, João 8:12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. O mundo, ele é um mundo tenebroso. A Bíblia vai dizer isso. Mas quando a gente pensa em trevas e a gente vai falar de luz, a gente vai ver que as trevas, elas não avançam sobre a luz. O problema, muitas vezes, é que está faltando a luz para iluminar. É a ausência de luz é que faz as trevas. Então, se esse mundo, a gente olhar para ele e falar, não, o mundo está em trevas, o mundo está em cada dia mais em escuridão, é porque está faltando a luz que somos nós para estar iluminando esse mundo. A luz que está em nós, que vem de Cristo Jesus, porque Ele nos confiou essa luz, Ele nos confiou essa chama dentro de nós, para que a gente fosse iluminar o mundo. E é por isso que Ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, através da palavra de Deus, a gente vai trazer o alimento, mas através do sol da justiça, a estrela da manhã, através da fonte verdadeira, a gente também pode iluminar pessoas, a gente pode iluminar cenários que estão em escuridão, aqueles que estão nas trevas, e trazer o quê? Para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E eu te convido a ficar de pé. Eu queria orar por você nessa hora, diante dessa palavra. Eu queria te convidar a fechar os olhos e que você também orasse comigo. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei se você está em trevas, se tem alguém na sua família que está precisando dessa luz, mas eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para iluminar a nossa vida, e eu quero nessa hora, nesse momento, orar para isso. Pai, eu te louvo, Deus. Pai, eu te exalto, Pai, porque o Senhor é a luz do mundo. Pai, eu te louvo, meu Pai, porque aquele, meu Pai, que crê no Senhor, ele jamais andará nas trevas. Meu Pai, eu te peço, Deus, que nós venhamos ser essa cidade, meu Pai, edificada sobre o monte, edificada sobre o Senhor, Deus, para que nessa cidade, meu Pai, muitas pessoas que estão perdidas, meu Pai, muitas pessoas, muitas vezes, que não sabem para onde ir,
procurando, meu Pai, o caminho da salvação, que nós venhamos ser esse caminho da salvação, ó Deus, que a nossa luz venha brilhar diante dos homens, não para sermos vistos, não para sermos reconhecidos, ó Deus, mas que nós venhamos glorificar o Teu nome, meu Pai, assim como a Tua palavra diz. Meu Pai, toma cada chama aqui, meu Pai, toma cada coração e acende a luz, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa vivificar corações aqui, que o Senhor possa vivificar vidas aqui essa noite, meu Pai, e que a luz de Cristo venha brilhar sobre cada um dos meus irmãos, meu Pai. É assim que eu oro, meu Pai, nessa noite, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus abençoe a vida do Fábio, palavra poderosa. É sempre bom a gente lembrar que Deus nos chamou com um propósito, né? Você não é inválido, né? Você não está jogado aí pelos cantos, né? Você tem um propósito de salgar, de iluminar. Faça jus àquilo que Deus te chamou, amém? Que você possa salgar e iluminar as pessoas para a glória de Deus. Domingo pela manhã nós temos consagração, amém? Nós vamos fazer uma consagração, né? Uma manhã de oração aqui, porque à noite tem a Santa Ceia. Mas os irmãos que estão no curso de membresia, né, vão subir 9 horas normal. O pastor Everton estará esperando vocês lá, amém? Em nome de Jesus. Terá também salinha para as crianças normal, em nome de Jesus, e vai ser bênção, amém? Estaremos te esperando aqui para orarmos juntos, consagrarmos, e Deus possa abençoar seu final de semana. O Instituto estará marchando, né, no sábado. Quem é voluntário do Instituto aí já recebeu o convite, então vai ser bênção em nome de Jesus. Vai para a praça para a gente marchar junto, para a glória de Deus, e ser bênção em nome de Jesus, amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, um final de semana abençoado em nome de Jesus.